Muito bem, boa noite pessoal, bem-vindos a mais uma live sexta-feira. Muita gente em casa, né, já descansando, outros tantos sonhando com essa profissão de celebrante. E aí, quem quer ser um celebrante? Vem com a gente porque essa live promete muito. Já dou as boas-vindas aí, né, aos nossos amigos, o meu amigo Leandro Santiago, gente boa demais da conta. É só o início dessa live e hoje nós vamos falar de um tema muito, mas muito importante, que é, sem sombra de dúvidas, como atrair os clientes. Os clientes são os noivos, né? Como que nós vamos falar, né, com esse pessoal, que é o nosso público-alvo, inclusive? É um tema que me chama muita atenção e é um tema, né, que desde quando eu comecei há 3 anos atrás, né, e parece que é tanto tempo e nem é tanto tempo assim, e as coisas aconteceram tão rápido, né, elas foram acontecendo tão rápido aqui, né, para o Paulo Marcelo do Bora Casar Celebrante, que acabou virando esse curso. Hoje há uma necessidade da minha parte, né, de entregar, né, o conhecimento que eu adquiri, até a técnica que eu adquiri nesses últimos 3 anos. E voltando aqui um pouquinho no tempo, né, quando eu comecei, né, eu não sabia o que fazer, eu não sabia como me posicionar, eu não sabia a linguagem correta que eu deveria usar, inclusive, com os noivos. E é uma coisa extremamente interessante isso, porque o público, né, de um celebrante é um público totalmente diferente. Vamos imaginar aqui que, né, nós estamos aqui num curso de tricô. Vou começar a ensinar a pessoa a fazer um tricô, por exemplo. É totalmente diferente. Porque a pessoa quer aprender alguma coisa, né, uma profissão ali, né, de repente fazer tricô, fazer brigadeiros, enfim, é uma linguagem diferente que ela vai adotar. Ela vai pegar a pessoa vivenciando ali um momento totalmente diferente da vida dela. Agora, eu, como celebrante, e vocês, como futuros celebrantes, nós temos que ter um cuidado imenso. Nós temos que ter literalmente um cuidado imenso, né? Até mesmo no modo de abordar ali os casais. E, obviamente, eu tive isso lá no começo, mas eu não sabia como fazer isso acontecer. Eu não sabia como me posicionar na época. E aí as coisas foram acontecendo aos poucos. Eu fui, obviamente, lá no começo, eu errei algumas vezes, né? Não tem como a gente, lá no primeiro passo, não errar. Principalmente, né, quando você ainda não tem um norte definido. Eu, por exemplo, eu não sabia onde que eu ia trabalhar. Por mais que eu estou num centro muito bacana, que é Poços de Caldas, que é aqui no sul de Minas. Mas eu não sabia, né, especificamente onde que eu ia trabalhar e como que eu ia trabalhar, qual público, inclusive, né, eu ia atingir. E aí as coisas foram acontecendo aos poucos. Porque eu fui entendendo, né, a linguagem desses clientes. Sim, nós temos que tratar, né, o público-alvo, que são os noivos, como clientes. E só para dar uma pincelada aqui, lá na nossa primeira aula do curso do Bora Virar Celebrante, eu trato desse assunto com o termo cliente. Por qual motivo? Porque o storytelling, que é uma técnica que nós vamos abordar dentro do nosso curso, ele tem um trecho, né, de um livro que eu gosto muito, de um autor. Lá na nossa primeira live eu inclusive falo sobre esse autor. Eu estou dando uma volta aqui porque eu quero explicar direitinho para você. Tem uma técnica e um trecho de um livro falando sobre storytelling que, literalmente, ele trata o nosso público-alvo, no nosso caso aqui, os noivos, como cliente, né?
E esse cliente ele precisa, sem sombra de dúvidas, de uma linguagem especial para tratar com eles. Esse, sem sombra de dúvidas, é um dos primeiros passos, né, que os futuros celebrantes vão dar para encantar os noivos. Sim, celebrantes, sim, futuros celebrantes, vocês têm a missão de encantar os nossos clientes, que são os noivos. E você já encanta logo ali no começo, no seu posicionamento. E eu preparei um material muito bacana, né, para a gente falar sobre isso. Lembrando que na próxima semana nós temos aí o nosso lançamento. Eu estou muito ansioso, porque o material foi feito com muito carinho, né? E vocês podem, inclusive, né, se alguém tiver dúvidas aí na nossa live, pode fazer perguntas, manda perguntas, nós vamos responder hoje aqui. É sexta-feira, já está o pessoal em casa, e é isso, bem-vindos e bem-vindas todos que estão aqui na nossa live, tá bom? Qual que é a minha primeira dica? Você tem que se posicionar como especialista. Paulo, eu estou começando agora, eu ainda não fechei o meu primeiro contrato. Como que eu vou fazer isso? Você tem que passar autoridade. A primeira coisa que você tem que fazer. E passar confiança. Por que eu tratei do tema cliente? Porque o cliente ele tem que ele tem que confiar em você logo no começo. Logo bem ali no início, ele já tem que confiar em você. E se houver uma quebra de confiança ali com os noivos, obviamente eles não vão fechar com você. Obviamente. Então, é importantíssimo. E lá no nosso curso nós vamos passar muito isso para vocês. Como que você vai passar essa confiança? É se posicionando como autoridade. E pode ter certeza que os nossos alunos aqui, vocês vão sair com autoridade, né, para o mercado de trabalho. Vocês vão sair com autoridade para o mercado de trabalho. Eu vou contar uma coisa aqui, antes da gente entrar de cabeça, mergulhar de cabeça dos nossos conteúdos, tá? Gente, essa semana eu fiz 8 orçamentos. 8 orçamentos. Tá bombando o começo do ano, tá muito legal. Eu já disse aqui, né, nas outras lives, para quem não acompanhou, esse ano praticamente eu já não tenho mais agenda. Hoje até eu recebi uma mensagem durante o dia de uma pessoa que atua até como celebrante. Eu até não conheço essa pessoa, mas ele fez alguns questionamentos ali, né, sobre dificuldades. Todo mundo tem suas dificuldades. Em qualquer momento aí da sua profissão, independente da sua profissão, nós temos dificuldades. Por isso que eu estou falando aqui, né, de gerar o termo autoridade. Você tem que ser autoridade no que você faz. E os alunos do Bora Virar Celebrante, com certeza, serão autoridades. Vocês vão conquistar o mercado de trabalho, né, de uma forma concisa, de uma forma respeitosa. Eu trabalho muito isso nos meus temas, principalmente nas minhas reuniões com os casais, né, de uma forma respeitosa. Porque através do respeito, quando você trata ali a pessoa com respeito, o que acontece? Você já gera autoridade, você ganha a confiança. E você ganhando a confiança, de cada celebração que você fizer, com o passar do tempo, vocês vão começar a atrair novos noivos das próprias cerimônias, das próprias celebrações. E é isso aí, gente. E aí as coisas vão acontecer naturalmente. Obviamente, eu vou dar a minha mão para vocês. Dentro da nossa jornada do Sim, nós vamos literalmente entrar nesse curso e de mãos dadas. E vocês vão terminar esse curso de mãos dadas comigo. Por que eu estou falando isso? Porque há pouco eu disse que essa semana eu fiz 8 orçamentos. 8 orçamentos. Desses 8 orçamentos, 4 eu já não tinha mais data. Eu já não conseguia mais, porque eu não conseguia atender. E o que eu estou fazendo? Estou criando ali um banco de dados, né, para que a gente possa compartilhar com os futuros celebrantes. A nossa ideia é que vocês já saiam também, né, para esse mercado de trabalho, já ali, né, quem sabe com a sua primeira celebração. No que depender de mim, no que depender da nossa indicação, com certeza, né, vocês vão se dar muito bem nesse mercado de trabalho, tá bom? Dá boa noite para Mara aqui, Lady B também, boa noite, Gabriela Carvalho, boa noite,
Marcelo Costa, boa noite, Marcelo. Bem-vindo aí à nossa live nessa sexta-feira, tá bacana demais. Vamos começar a responder aqui algumas perguntas. Essa semana a gente postou muito conteúdo legal aqui no nosso perfil, tá? Assistam também as outras lives. Olha lá, a Gabriela perguntando: há um roteiro a ser seguido no primeiro atendimento para os clientes confiar? Boa pergunta, Gabriela. Obviamente há um roteiro. Obviamente há um roteiro, né? Eu particularmente, que eu faço? E muitas das vezes, porque cada casal vem de uma região diferente. E cada região tem os seus costumes, as suas particularidades, e consequentemente, né, a gente vai aprendendo ali a linguagem desses casais. Um dos roteiros que eu sempre uso é o seguinte: eu sempre marco ali, né, costumo marcar uma primeira reunião. E acreditem, tem casal que às vezes não quer fazer reunião. Eles querem realmente te testar ali, às vezes, né, numa conversa pelo WhatsApp, às vezes até mesmo por uma ligação, né? Mas o que eu sempre sugiro, Gabriela, é sempre fazer ali uma reunião online. Eu sempre proponho ali um tempo de reunião. Nesse primeiro passo, obviamente, eu não estou tentando vender, tá? Porque eu falei aqui agora mesmo, é gerar autoridade. Nós não vamos vender uma celebração para ninguém. Vocês, futuros celebrantes, vocês vão conquistar os seus noivos. Assim como o noivo conquistou a noiva, assim como a noiva conquistou o noivo, vocês, como futuros profissionais, vocês têm incumbência também de conquistar o casal. E às vezes você conquista esse casal ali, né, numa reunião, onde você mostra como você trabalha, né, você pega ali né, no caso, nós temos aqui o livro do Bora Casar Celebrante, eu sempre apresento esse livro, e lá no nosso curso a gente tem lá um esqueleto desse livro para vocês usarem também. Isso vai ajudá-los demais da conta, né, a conquistar esses noivos, a conquistar esses futuros clientes. Acreditem, os noivos sempre voltam, mesmo após vocês contarem a história. Por quê? Porque a partir do momento que você contou a história de um casal, você tem que ter o feedback dele. Eu vou até fazer um desafio aqui para os nossos futuros alunos. Depois, dá um pulinho lá no Google e digitem lá, Bora Casar Celebrante. Vocês vão entender o que é que eu estou falando sobre autoridade aqui. Vai lá no Google do Bora Casar Celebrante, procura lá, vocês vão ver a quantidade de qualificações que nós temos. O Bora Casar Celebrante é 5 estrelas. E é isso que eu vou passar para vocês na nossa jornada do Sim. Vocês também vão se tornar celebrantes 5 estrelas, assim como o Bora Casar. Um método que eu criei, um método que nós estamos botando em prática, né, já há 3 anos. Já é um método validado. É um método que traz um feedback, assim, extremamente positivo de todos os noivos. Depois dá um pulinho lá, depois da nossa live, para vocês entenderem, né, sobre esse posicionamento, né, o quanto ele é importante. A grande sacada, né, gente, você tem que parecer o melhor, né? Você tem que ser o melhor. E você tem que passar essa impressão ali para os casais, né? Paulo, não tem material ainda. Como que eu vou conquistar um noivo sendo que um noivo e uma noiva, sendo que eu não tenho um material para postar, uma foto de um casamento e por aí vai? Gente, eu também não tinha. Há 3 anos atrás, eu não tinha material. E eu confesso que eu cocei a cabeça, eu fiquei extremamente preocupado, porque ali eu dizia, Paulo, meu Deus, o que eu vou fazer, né, para atrair esses noivos? Qual que foi a minha ideia? Eu comecei a criar conteúdos. Eu comecei a gravar conteúdos. Aqui, como eu estou aqui no meu escritório, né, eu gravava na rua, tem muito conteúdo lá no nosso perfil do Bora Casar também. E através desses conteúdos, eu consegui, né, ir chamando atenção ali, né? E, gente, o próprio Instagram e o próprio Facebook, quando ele reconhece que você está gerando um conteúdo, que você está ali dando os primeiros passos para se tornar uma autoridade na área que você pretende atuar, ele começa a entregar o seu conteúdo já para aquele público-alvo, mesmo não sendo patrocinado. Né? Daqui a pouco eu vou até falar sobre essa questão também, né, dos impulsionamentos na rede social, que me perguntaram hoje também, e daqui a pouco eu vou até responder
essa pergunta aqui dos impulsionamentos, tá? Paulo, será que eu tenho que gastar muito? Aguenta aí que daqui a pouquinho eu vou entrar nesse assunto, né, com vocês. Leandro Santiago, meu grande amigo, um dos melhores comunicadores de Poços de Caldas, parabéns pela iniciativa desse curso. Tamo junto, Leandro, que prazer falar com você, meu amigo, bem-vindo. Eu espero tê-lo lá como aluno, viu? Eu espero ter você como meu mentorado lá, porque certamente aqui na nossa região tem muito espaço para celebrantes. E é uma coisa que me perguntaram esses dias. Paulo, mas como que é o mercado? Gente, o mercado de casamentos esse ano vai movimentar quase 40 bilhões de reais, tá? Então tem espaço para todo mundo. Eu aprendi uma coisa, quando eu comecei lá atrás, eu fui buscar uma informação com um celebrante que era muito experiente. E na época ele foi muito generoso comigo. E a gente costuma não esquecer quando as pessoas compartilham da generosidade conosco, né? E esse celebrante, o Daniel, é um grande amigo que eu tenho. E ele passou muita coisa boa para mim. E eu trago isso comigo para esse curso. Eu trago isso comigo para esse curso. E para essa live, inclusive. A gente não deve guardar o nosso conhecimento. A gente tem que passar ele adiante. E não é só o conhecimento, não. Em toda profissão que a gente atua, a gente não pode ser mesquinho. A gente tem que compartilhar conhecimento, sem medo, né, de passar, por exemplo, uma indicação para um outro colega de trabalho. Eu faço muito isso. Tenho feito muito isso nos últimos tempos. E eu quero colocar vocês também nesse circuito. Eu quero colocar vocês para que vocês também tenham essa oportunidade de trabalho, uma oportunidade que eu não tive há 3 anos atrás. Viu, Leandro? Então você pode ter certeza que aqui na nossa região, né, não só na minha... Aliás, o pessoal que está entrando aí, a Marli, a Bruninha, o Soares, a Irene, a Iris Fashion, é isso? Boa noite para vocês aí. Me conta aí qual que é a cidade de vocês, tá? Se o pessoal quiser interagir, me conta aí de que região do país que vocês estão falando. Eu já celebrei no estado de São Paulo, faço muita celebração no estado de São Paulo, né? Já Belo Horizonte também, aqui em Minas, aqui no sul de Minas nem se fala. Londrina, já contei aqui que já fiz celebração no sul do país também, né? Então, o mercado de trabalho de celebrantes é um mercado muito bacana, é um mercado que realmente absorve, tá? Paulo, quantos celebrantes existem no país? Olha, existem muitos celebrantes, porém esses muitos celebrantes, eles não conseguem absorver a demanda do mercado, tá? E pense, se você quer entrar para a jornada do Sim, se você quer se tornar um celebrante, você vai ser o celebrante. Você vai entrar para fazer a diferença no mercado. Você vai aplicar, novamente, repito, as técnicas que eu uso no Bora Casar, técnicas validadas, técnicas que trazem realmente os noivos através da rede social, através das indicações e por aí vai, tá certo? Paulo, fala para mim da rede social, gente. É o seguinte, daqui a pouquinho eu vou responder aqui mais uma pergunta aqui. Deixa eu responder primeiro aqui do Leandro, senão eu vou me perder depois. Paulo, geralmente os noivos pedem reunião presencial ou online para apresentação do celebrante. Que legal, hein? Que legal essa pergunta do Leandro. Boa pergunta, Leandro. Olha só, hoje a maioria esmagadora das reuniões, elas acontecem de forma online, tá? Elas acontecem de forma online. Então, eu já fiz 166 celebrações. Olha aqui, ó. Vou mostrar aqui para o pessoal. Essa aqui é a celebração número 166. E agora, né, nós vamos partir para a 167ª celebração. Né? 167ª celebração, que é na próxima semana. Esse final de semana eu optei por não trabalhar em celebração nenhuma, porque nós estamos nos preparativos finais para o lançamento, né, da Jornada do Sim, que é na próxima semana. Então, esse final de semana, a dedicação é total, foco total para entregar o melhor material para vocês. E respondendo, Leandro, hoje é tudo online. Até porque a grande maioria, né, dos casais vem de outras cidades. Né? Então,
obviamente não faz sentido, né? Por exemplo, um casal de São Paulo procura aqui o Paulo Marcelo, e aí eu tenho que ir em São Paulo para falar com ele pessoalmente. Hoje a gente faz né, tem o Google Meet, tem gente que prefere pelo Zoom. Eu, particularmente, eu uso o Google Meet. Lá no curso eu vou falar sobre isso também. É uma ferramenta que eu gosto muito de usar, né? E aí eu faço essa primeira reunião. Mas, Leandro, nem sempre, tá? Nem sempre os noivos pedem essa reunião online. Nem sempre, tá? E aí eu posso afirmar para você que em 90% dos contratos que eu tenho fechado, né, 90% os noivos não pedem nem a primeira reunião. Eles já gostam ali do material que eu mando, eu já encaminho ali alguns vídeos, eu vou inclusive passar uma técnica lá no curso. Gente, eu comecei a aplicar essa técnica esse ano. Ela é infalível. Ela é praticamente infalível quando você faz isso. Quando você manda um tipo de mensagem ali para o casal, da maneira que eu estou mandando. É mais uma dica que eu vou entregar lá no curso para vocês. 90% dos casais acabam dizendo sim. O sim para o seu contrato, o sim para o meu contrato. Eu vou ensinar isso lá no nosso curso. Esse conteúdo está muito bacana, né? O conteúdo de fechamento, tá? Tudo a gente faz online. Leandro, você tem uma ideia, a maioria dos casos, o que acontece? Eu conheço o casal pessoalmente no dia da celebração. No dia da celebração, às vezes eu estou chegando lá no local da celebração e que eu vou ali cumprimentar o noivo, né? E a noiva geralmente é só na hora mesmo ali da celebração, né? Porque a noiva está lá se arrumando, tem todo, né, aquele processo lá que a gente já sabe como que funciona. Mas é encantador, é sensacional. E assim, a gente pega assim uma proximidade muito grande com os casais, até mesmo as reuniões online, tá? Né? Não existe um distanciamento, né? Até porque existem as reuniões, né, que eu faço ali com os casais para entender a narrativa deles, para aplicar a técnica, né, de narrativa, a técnica de entrevista, a técnica do storytelling e por aí vai. Então, você acaba pegando ali uma grande afinidade com o casal. E é necessário que nós tenhamos essa afinidade com os casais. É necessário que isso aconteça. Por qual motivo? É a troca. É o que eu tenho falado e dos nossos conteúdos. É a troca, né? Vamos lá. Muito bem. Iris Fashion. Boa noite, Iris. Está onde? Conta para mim qual que é a sua cidade. Boa noite, bem-vinda. De que região você está falando? Obrigado pelo carinho. A Gabriela fez pergunta também. Você fala sobre ética e comportamento do celebrante no seu curso? Claro, Gabriela, é importantíssimo falarmos sobre isso. Né, sobre ética, sobre comportamento do celebrante. Aliás, pessoal, eu tenho feito os casamentos, eu tenho feito as celebrações, e dentro desses casamentos eu tenho gravado ali conteúdos, vivenciando aquele momento, que antecede o início da celebração, que antecede a acolhida, que é aquele momento que a gente abre a celebração ali perante os noivos. São dicas importantíssimas que eu trago comigo, que eu aprendi, né, coisas que não se deve fazer ali, né, antes da celebração. Eu, particularmente, costumo chegar no local da celebração, eu já disse em outras lives, eu costumo chegar ali faltando, né, 2 horas para a celebração. Eu acho que é um tempo legal, né, para a gente poder sentir ali o momento, para a gente poder entregar o melhor material possível ali, a melhor história possível, a melhor narrativa possível. Me perguntaram esses dias, né, se a leitura do livro dos noivos, que a gente costuma levar lá no dia, se ela tem que ser uma leitura técnica ou se ela tem que ser uma leitura mais leve. Gente, isso aqui é uma coisa que ajuda a vender muito, né? Não é nem o tema da live de hoje, mas eu vou puxar isso aqui para responder, né, o Luciano que me fez essa pergunta lá no WhatsApp. Seguinte, cada casal vai pedir um estilo de celebração e, obviamente, o casal ele não vai falar isso para você, ele não vai te doutrinar ali, ele não vai ensinar você
como que você deve contar a história. É você, futuro celebrante, que vai sentir isso, tá? É você, futuro celebrante, que vai sentir isso. E só terminando a resposta da Gabriela, né, obviamente, né, a ética, o comportamento ali no dia da celebração, ele está presente o tempo todo, porque é uma rotina onde você tem, né, ali a história para contar, mas você tem outros colegas de trabalho que estão naquele local. Então, o celebrante, ele tem que tratar muito bem a todos que ali estão. Você tem o seu momento ali, né, de autoridade, na fala, na sua presença, no seu posicionamento. Não tenha dúvidas disso. Você tem esse momento ali. Porém, você tem que fazer com que todos se sintam bem naquele momento. Eu já ouvi aí em outras ocasiões, né, de celebrantes que às vezes não gostam que o fotógrafo se aproxime do local. É uma coisa que o nosso time aqui da Jornada do Sim jamais vai fazer, porque nós trabalhamos com respeito, nós trabalhamos, né, com a ética. E acreditem, todos do nosso curso terão a oportunidade, né, de alguma forma, de contar essa história. Porque história, todo mundo sabe contar. Uma narrativa, todo mundo sabe contar. O meu avô, ele foi um dos maiores storytellers que eu conheci na minha vida. E ele era analfabeto, inclusive. Mas ele contava história como poucos. Ele vendia aquela ideia dele como poucos. Então, não é necessário você saber o que é o storytelling nesse primeiro momento. Né? Até teve um comentário hoje na rede social também, né, um colega falando sobre isso, né, que é para poucos. Eu não concordo com isso de forma alguma. Eu não concordo com isso de forma alguma. Eu acho que a questão da história, todo mundo tem a capacidade, todo mundo tem o entendimento, e cada um vai contar a história do casal do seu jeito. Pense comigo, futuro celebrante. Você não tem que ser um robô. Você tem que ser autêntico. Histórias têm que ser autênticas. E o seu jeito de contar é o que vai encantar ali os casais. E principalmente, né, os convidados no dia. E não se esqueçam, mais uma vez, quando eu falo sobre convidados, eu falo também sobre posicionamento, mais uma vez. Porque o seu posicionamento no dia dessa celebração fará você, sem sombra de dúvidas, fechar outros contatos, tá? Com certeza. Respondendo aqui a pergunta sobre rede social, daqui a pouquinho eu vou responder Toca do Passo, é isso? Toca do Passo. Vamos lá, eu vou te responder daqui a pouquinho, Toca. Aguenta a mão aí, me fala qual que é a sua cidade. Me fala qual que é a sua cidade, quero saber onde você está. Rede social, Paulo, é melhor você... me perguntaram hoje, é melhor você fazer impulsionado para você ter ali uma entrega maior? Ou é melhor você gerar conteúdos e não gastar com isso no começo para você criar autoridade? Hoje a minha dica, a minha fala é: faça os seus conteúdos, crie os seus conteúdos. Eu vou passar isso também no nosso curso, já vai falar sobre isso, com certeza. Como eu disse aqui, nós vamos de mãos dadas. Nós vamos formar um time, o time do Sim. Vocês podem ter certeza, o time da Jornada do Sim, nós vamos formar nessa nossa primeira turma. Não tenho dúvidas disso. Então, eu particularmente, às vezes, as poucas vezes que eu fiz patrocinado, viu, gente, não me deu resultado algum. O que me trouxe resultado foi o conteúdo autêntico que eu criei. Foi a maneira que eu estava falando ali com o público, que na época eu nem sabia quem era. Eu não sabia se o público era ali um casal, eu não sabia se era uma noiva, um noivo, um padrinho, o pai. Já teve caso, para vocês terem ideia, a profissão ela toma uma proporção tão grande que já teve caso da mãe da noiva entrar em contato comigo e assim me contratar sem mesmo a noiva falar comigo.
Já aconteceu isso. O que é isso? Eu gerei o encanto. Eu gerei autoridade. E de onde que saiu isso? Criando conteúdos. Criando conteúdos autorais. Quanto mais autorais vocês forem, mais sucesso vocês terão. Vamos lá, toca do passo aqui, ó. Paulo, estou amando as suas lições, eu quero fazer o curso, será um privilégio fazer parte da primeira turma, tenho certeza que será a primeira de muitas, com certeza, será a primeira de muitas, e acho que eu não posso contar aqui como que vai ser no dia 3, mas se preparem porque vai ser bacana demais. Vai ser bacana demais. Essa nossa primeira turma vai ser uma turma muito especial. E, mais uma vez, eu não vou soltar das mãos de vocês. Nós vamos caminhar de mãos juntas, de mãos dadas e juntos. E eu sempre falo isso para os noivos, viu, gente? É uma coisa que eu levo para as minhas celebrações. Eu levo isso para as minhas celebrações, de mãos dadas. A nossa turma vai caminhar dessa forma. Né? Nós vamos trabalhar juntos. Uma parceria, tenho certeza disso. E vocês vão aprender muito, né, com esse nosso conteúdo. Muito obrigado pelo carinho. É Silvana, né, da Toca do Passo. Então é Silvana. Bem-vinda, minha amiga Silvana. Olha só, a Lu, sou do Rio Grande do Sul. Aqui temos oportunidade para o Elopement Wedding. É legal, hein? Olha só, é Luciana seu nome, é isso? Me fala aí seu nome completo. Gente, casamento, celebração é uma coisa mágica, né? Ela mexe com os nossos sentimentos, mas tem que ter um meio termo nisso aí. Lá no nosso curso, nós vamos falar sobre essa questão do sentimento. Celebrante, vocês não têm ideia o quanto uma celebração mexe conosco, mas nós temos que ter uma postura, nós temos que nos posicionar naquele dia. E eu vou ensinar vocês como fazer isso também. Rio Grande do Sul, Camaçari, na Bahia. Olha só, Iris Fashion. Iris, eu amo a Bahia. Eu e a minha esposa, nós amamos a Bahia. Estivemos na Bahia, em Salvador há pouco tempo. A Bahia é maravilhosa, né? Aliás, a Bahia também, né, é um local paradisíaco, assim como o Sul, né? Tem locais paradisíacos. E esse mercado da celebração, cada vez mais ele está indo para celebrações a céu aberto. Né? Os mini weddings, né, que são celebrações ali para um número menor de pessoas, ele, né, está cada vez mais presente aí no dia a dia das celebrações. Os casais hoje, eles têm optado, né, por fazer celebrações com um número menor de convidados. Tá? E isso gera o mesmo impacto. Por quê? Traz uma personalidade ainda maior para vocês, futuros celebrantes. Eu já fiz celebração para 12 pessoas. Para 12 pessoas. E foi incrível da mesma forma como se eu estivesse fazendo para 100 pessoas. Viu? Então, vocês vão se deparar muito com isso. Muito com essa linguagem. Né? Os casamentos pé na areia, pessoal aí da Bahia, né, tem a possibilidade de estar no litoral. Eu aqui no sul de Minas, eu tenho uma proximidade com Ubatuba, ali no litoral paulista, né? E existe muito casamento ali na região. Eu estou com um orçamento, inclusive, por uma celebração na região de Paraty, no Rio de Janeiro, que é próxima aqui também, né, da minha cidade, fica 4 horas daqui, então é uma coisa muito bacana. Vamos lá, a Irene, gostando muito da live, eu sou do Rio de Janeiro. Irene, bem-vinda. Irene, você já está lá no nosso curso? Você já está lá no nosso grupo de WhatsApp? Se não, entra lá. Soares de São Lourenço. Soares, eu já fiz celebração em São Lourenço. Aliás, Soares, esse mercado aí de vocês, da região de São Lourenço, olha, é maravilhoso. Lambari, São Lourenço, eu tenho feito muitas celebrações. Há uma demanda enorme nessa região de celebrantes. Olha, vou contar aí para vocês, eu estou dominando esse mercado aí, viu? Quero você caminhando comigo aí, para a gente poder trabalhar junto nessa região. Vem para o nosso curso, vem para o Dia do Sim, que você vai gostar e muito, tá bom? Região de São Lourenço é maravilhosa. Eu fechei essa semana, viu, Soares? Cambuquira, que é na região de vocês também. Né? Estou com celebração em Cambuquira e ontem, inclusive, eu perdi mais um orçamento de Cambuquira porque eu já não tinha mais data. Então, existe uma demanda aí na sua região, tá? E você vai se dar bem aí, hein? Vem com a gente no curso. Olha só, a Bruninha,
está em Boteiros, aqui no sul de Minas. Olha que bacana. Ela está contando que tem um grupo de voluntários na igreja e eles ajudam nas celebrações de casamento. Olha só que legal, Bruninha, que bacana, um grupo de voluntários. Pessoal, a Bruninha tocou num assunto muito legal aí. Ela tocou num assunto muito legal. Não faz parte da pauta. Mari Eden, mas eu vou dar uma pincelada disso aqui, meus amigos, rapidinho com o pessoal. Eu, Paulo Marcelo, eu costumo fazer de 1 a 2 celebrações por ano de forma voluntária, tá? Depois, provavelmente eu vou ter uma aula bônus lá no nosso curso e eu vou passar mais detalhes sobre isso para vocês. A gente tem que sempre entregar um pouco do que a gente recebe, não é? E que legal que a Bruninha faz isso. Obviamente, né, a minha celebração, viu, Bruninha? Ela não é uma celebração religiosa, né? Eu não sou pastor nem padre, com todo respeito, né? A nossa celebração é uma celebração civil, né? Mas nós vamos entrar nesses assuntos também. E vem com a gente, Bruninha. Vem com a gente, porque do sul de Minas, aqui, Boteiros, que está próximo à minha cidade também, Poços de Caldas, é uma região que eu sempre estou pegando orçamento aí. Vou fazer celebração aí daqui uns dias. Já fiz aí no Creboge, em Boteiros, inclusive, celebração. E o mercado aí é muito bom também. A Daniela Ferrão também entrou. E Daniela, boa noite, bem-vinda. Meu amigo João Batista também. A Iris, né, tá falando lá de Camaçari. O Marcelo tá falando que mora em Nerópolis, Goiás. Que legal. Marcelo, eu não fiz celebração em Goiás ainda, mas eu já fiz orçamentos. Já fui procurado por noivos aí de Goiás, viu? Já fui procurado por pessoas aí de Goiás. Legal, legal. Bacana, hein? A Lu Lari, é isso? Wed Planner. Trabalha já na área dos casamentos, né? Ela está perguntando como que eu calculo o deslocamento. Que pergunta bacana, hein? Que pergunta legal. É Luciano o seu nome, é isso? Uma pergunta muito interessante. É uma coisa que no começo eu não tinha noção, né? O pessoal, a maioria dos celebrantes, né, que eu tenho contato, eles costumam calcular R$1 o quilômetro rodado. Tá? É R$1 o quilômetro rodado. Mas assim, eu acho que cada caso é um caso. Eu, para ser sincero com você, eu não tenho uma tabela ali para isso. Tá? Eu não tenho uma tabela para isso. Com o passar do tempo, o que acontece? A gente vai pegando ali, né, uma certa experiência e no caso do celebrante, o que eu sempre faço? Eu sempre faço a conta do meu tempo. Eu não calculo nem o KM. Tanto é que na proposta que eu mando lá para os casais, eu sempre coloco... isso aqui é um spoiler, hein, gente? Isso aqui é um spoiler que eu estou dando. Até 150 quilômetros de deslocamento, geralmente eu não costumo cobrar esse valor. Sabe por quê? Porque é um deslocamento que dá para ir e voltar da minha cidade. 150 quilômetros é relativamente perto, né? Então, o que eu faço? Geralmente, nessas celebrações, quando é uma celebração mais próxima, eu não cobro deslocamento, porque eu sei que naquela data eu vou conseguir fechar mais um casamento, inclusive. E por que eu vou fechar mais um casamento? Porque a grande maioria, 80% dos orçamentos que chegam hoje aqui para o Bora Casar Celebrante, são orçamentos com 1 ano de antecedência. Vocês não têm ideia a procura que está, né, para o ano de 2026. É impressionante a quantidade de orçamentos que eu estou recebendo para o ano de 2026. E vou contar mais. Setembro de 2026, eu só tenho mais uma data. Eu só tenho uma data para setembro de 2026. E setembro é uma data chave, gente. Para os celebrantes, para quem atua com casamento. Quem está aí que trabalha com casamento sabe que setembro é o novo mês das noivas. Então, assim, o pessoal está procurando muito essa data. É uma época muito legal do ano. E o pessoal está vindo com tudo para essa data. Para o ano que vem eu já não tenho mais, praticamente só tenho uma data. Né? Então, 2026 a procura está alta e 2026 vai ser o ano dos casamentos.
Então, pessoal, não percam, né, o nosso lançamento na próxima quinta-feira, porque será o ano dos casamentos, não tenham dúvidas disso. Olha aí, o Dutra da Moonlight também entrou aqui, né? O Dutra é meu sócio na nossa produtora, né? A gente tem uma produtora juntos e o Dutra é uma das referências hoje. Eu coloco o Dutra como referência, né, aqui do estado de Minas, do estado de São Paulo também, né, como videomaker. O trabalho dele é incrível. Depois o pessoal entra lá na Moonlight para ver que o trabalho dele é incrível. E o Dutra está sempre aí acompanhando a gente também. Aliás, o Dutra também não tem nem muita data já para o ano que vem. Olha aí, a Dani está em Itajaí, Santa Catarina. Ô Dani, que paraíso, hein? Santa Catarina. Que lugar maravilhoso para fazer casamento, hein? Fazer um pé na areia aí é maravilhoso. Qual que é o nome aqui? É de Carazinho, no Rio Grande do Sul. Muita gente do sul do país, hein? O Everton, é isso? Depois coloca o seu nome aí. Luciane Larré, já respondi aqui a mensagem dela. Tá, Luciane, então assim, eu costumo cobrar quando é acima de 150 quilômetros, tá? E vai muito do custo-benefício. O que essa celebração, né, vai trazer para você em termos de retorno, inclusive? Né? Porque às vezes é um mercado que você quer muito entrar. Né? É claro que se for 500 quilômetros, 600, você vai ter que cobrar, não tem como. Não tem como. Nós vamos falar lá no curso de precificação, tá? Mas fiquem sabendo que a média do Brasil, a média do nosso país é R$ 1.500. Cada celebrante, tem celebrante que cobra 6 mil. Tem celebrante que cobra 5, que cobra 3. Agora faça conta aí. Se você faz 2 celebrações no final de semana, vamos botar aqui a média, que é R$ 1.500, é 3 mil no final de semana. Né? Isso vai trazer para vocês tranquilidade. A gente sabe que a renda per capita do nosso país hoje, né, não está lá essas coisas. Né? A celebração hoje, gente, ela está se tornando o meu plano A. Para quem não sabe, eu sou apresentador de TV, eu trabalho ainda em uma emissora de TV, mas eu estou me programando. Quem me conhece sabe que eu estou me programando, né, para dar esse passo. A minha ideia é viver de celebração, já no próximo ano. Hoje eu já conseguiria, mas como eu ainda tenho outros planos, né, e a gente sempre tem que fechar ciclos, né, e a celebração é algo que me trouxe assim, me complementou demais como ser humano, porque não é somente a questão financeira, gente. Não é somente a questão financeira. Vocês vão entender a partir do momento, né, que vocês começarem a contar essas histórias. Vocês vão entender a partir do momento que vocês começarem a ver ali o brilho nos olhos dos casais. Quando o pai de um noivo, de uma noiva, chegar em você e falar assim, poxa, eu não acredito que você me fez chorar. Sabe? Isso acontece com muita frequência. E é tão sincero, gente, que eu estou até arrepiado de falar isso aqui, porque isso já aconteceu comigo várias vezes. Né? E mais uma vez eu faço o convite para vocês entrarem lá no Google. Procura lá, Bora Casar Celebrante, para vocês verem a quantidade, né, de comentários positivos sobre o meu trabalho lá. E essa técnica, mais uma vez, que eu vou entregar para vocês lá na Jornada do Sim, tá bom? O Marcelo, Paulo, isso é um incentivo muito grande em continuar com vocês. Com certeza, Marcelo, essa região tem uma alta demanda de celebrantes. É uma região que tem uma alta demanda de celebrantes. Fica firme aí que você vai se dar bem, meu amigo. A Cássia também entrou agora. Boa noite, Cássia, bem-vinda. Conta pra gente aí de onde que você está falando, de qual cidade, né? Qual que é a tua cidade. A Bruninha tá falando aqui, ó. Vamos lá. Tô subindo aqui. Tá meio difícil aqui. Vamos lá. Eu amo esse mercado. Estou querendo investir. Creboja é o maior espaço hoje disponível na cidade. Ela está falando de Botelhos, né? Ela tá no grupo do curso. Você vai falar de contrato? Se vier por aqui aceitar uma estagiária, com certeza vamos falar de contratos lá, tá? Aliás, a minha esposa é advogada, né? Então vocês não têm ideia o tanto que ela puxa a minha orelha com relação a essa questão de contrato. E contrato é uma coisa muito séria, gente, porque o contrato ele protege os noivos e protege também você, celebrante, futuro celebrante. Tem que ser um contrato muito bem feito.
né? Tem que ser um contrato muito bem feito para todas as partes, né? E aí, o que a gente quer é que no dia você vá lá e conta a história do casal, né? Mas essa entrega, a partir do momento, né, que o casal reservou uma data ali com vocês, Paulo, fechei aqui uma data, assina o contrato, né? Eu vou passar esse passo a passo para vocês também. Vamos ter, inclusive, um modelo de contrato lá, tá? Eu vou deixar lá no nosso curso, na Jornada do Sim, um modelo de contrato para vocês, tá bom? Tá certo, Dani? Bem-vinda aí também, obrigado, né? Obrigado pelo carinho. Mas vamos falar mais um pouquinho aqui, gente, né, de posicionamento. Paulo Marcelo, onde que eu tenho que divulgar? Gente, hoje para mim, a principal ferramenta que me traz, assim, noivos todos os dias da semana, essa semana eu contei para vocês, 8 orçamentos, deu mais de um por dia, né? O Instagram. O Instagram é uma baita ferramenta. O Google, como eu passei para vocês como referência, ele me posiciona muito bem na rede social. Eu já tive vários contratos fechados através do Google. Mas, como o Instagram, né, tem essa pegada das fotos, né, o Instagram tem essa pegada, né, dos vídeos, ele hoje é a principal ferramenta para mim. Ele me entrega muitos noivos, ele me traz muitos noivos, né? A gente tem que estar sempre olhando lá as caixinhas de mensagem, porque realmente, né, o Instagram ele faz muita diferença, tá bom? Estratégia para Instagram: poste vídeos curtos, tá? Eu sei que mudou a regra do Instagram, né? Agora, nos Reels, por exemplo, você pode postar vídeos ali até com 3 minutos. Eu tenho o meu padrão ali de 50 segundos a 1 minuto. Vocês podem assistir lá, meus vídeos não passam de 1 minuto e 10. Quando chega em 1 minuto e 10, já é, né, uma coisa ali mais extensa, já é uma coisa mais longa. Então, assim, vídeos de 50 segundos, para mim, dá muito resultado, tá? Ele tem me entregado, me trazido muitos noivos. Mas, para quem chegou agora, lá no comecinho da nossa live, eu falei, né, com relação aos profissionais que trabalham com a gente, né? Aos profissionais que trabalham com a gente. Esses profissionais, além de nós, né, respeitarmos eles demais da conta, e muitas das vezes eles acabam nos indicando também. Eles acabam nos indicando também. Principalmente, né, as cerimonialistas, né, ou as assessoras. Grande parte dos casais também acabam chegando por indicação, né? E mais uma vez, né, gente? Por que que teve a indicação da profissional? Porque ela conheceu o seu trabalho, mas principalmente porque você tem um posicionamento convincente na rede social. Se você coloca ali um material bacana, se você entrega ali um produto bacana, o que vai acontecer? Você vai gerar autoridade. E a partir do momento que você se torna uma autoridade na sua região, você pode ter certeza, isso aconteceu comigo. Você passa a não trabalhar mais somente para a sua região. Você passa a atender outras regiões também. E eu tenho vivido isso aí com muita frequência, né? Eu optei, né, em não ter uma celebração nesse próximo final de semana, né? Quem está chegando agora não pegou essa minha fala, porque na próxima quinta nós vamos ter o lançamento do nosso curso, da Jornada do Sim. E aí hoje, quando eu estava voltando, né, eu fui buscar a minha filha, né, a gente está com uma bebê de 10 meses, a Laura, e eu estava no carro conversando com a minha esposa e falando para ela, sabe o que eu falei para ela? Nossa, a gente precisava, né, pintar lá o nosso escritório. Estava falando lá uma coisa que não tinha nada a ver com celebração com ela. Aí eu falei para ela, só que não vai dar para a gente fazer esse final de semana, né? E nos próximos também não vai ter como a gente fazer. Porque a partir do próximo sábado, eu não paro mais de fazer celebração. E aí eu vou até dezembro. Esse ano, até dezembro, assim, sem parar. Sem parar. Então, é uma celebração atrás da outra. Né? E que bom que isso aconteceu, porque hoje eu vou poder compartilhar com vocês, né, um pouquinho desse conhecimento.
eu vou poder compartilhar com vocês um pouquinho desse conhecimento. Que legal, hein, gente? Que legal. Pessoal do Sul, pessoal da Bahia, Rio de Janeiro, pessoal do Sul de Minas, Santa Catarina. Ô Dani, você tá aí ainda? Fala para mim como é que é o mercado aí. Alguém já trabalhou? Alguém já fez celebração? Alguém que está aqui nessa live já fez alguma celebração um dia? Alguém já teve essa oportunidade? Hein? Conta para mim aí. Conta para mim se alguém já fez essa celebração, já fez celebração em algum dia, né? Será que alguém não quer trocar uma ideia? Se alguém quiser participar aqui da live, fazer uma pergunta ao vivo comigo, clica aí que eu coloco vocês no ao vivo comigo aqui também, tá? Se alguém quiser, né? Vamos ver aqui, quem está aqui conosco? Emanuel, né? Consigo receber. Gente, o pedido hoje era para ficar meia hora na live, né? Meia hora. Já extrapolou esse tempo, hein? O Emanuel acho que saiu aqui, hein? Ia colocar ele ao vivo para fazer uma pergunta aqui para mim, mas acabou que ele não está mais aqui, né? Se alguém quiser fazer uma pergunta ao vivo aí, é só mandar aí que a gente aceita o convite, tá bom? Ô, gente, olha só, essa questão do posicionamento, eu quero até fazer mais uma colocação aqui, deixa eu só pegar o conteúdo certinho aqui, sobre o cuidado ao postar os conteúdos, tá? Pegue sempre ali um material bacana, tenha um bom contato, viu? Tenha um bom contato aí com o pessoal dos vídeos, né? Com o pessoal das fotos. Sabe por quê? Porque no final das contas, eles já vão compartilhar com você esse material. E a partir do momento que você tiver o primeiro material oficial, você vai deslanchar. Você vai deslanchar com certeza. Lá, a Dani está falando que o mercado lá em Santa Catarina está crescendo muito. Casais em reforma, é isso? Casais em reforma. Ele está falando que fez inúmeras celebrações já, então já é um colega, bem-vindo aí. Conta para mim a sua cidade. A Dani está falando que já fez a celebração de casamento do irmão dela, mas foi só uma participação mesmo, porque ela ama escrever e contar histórias. Dani, você está no lugar certo. Você ama escrever e ama contar histórias. Olha que maravilha isso. Você vai unir o útil ao agradável, tá? E isso aí vai ser uma virada de chave na sua vida, assim como está sendo na minha. Né? A profissão de celebrante, ela entrou na minha vida de uma forma assim totalmente, né, sem querer, e eu acabei me apaixonando porque eu já trabalho, né, com a voz, eu trabalho com a fala, com o rádio, com TV já há muito tempo, eu apresento jornal já há muito tempo, né, eu já tenho ali um costume. Mas eu jamais imaginaria que eu fosse me tornar um celebrante de casamentos. Eu jamais imaginaria que eu fosse trilhar esse caminho. E mesmo se eu imaginasse, talvez, né, eu jamais sonharia que fosse querer um dia trabalhar só com isso. Viver, né, só dessa profissão. E aí ela está falando aqui, complementando, né, que ela está começando do zero, por convite de uma amiga que é cerimonialista, que viu esse potencial. Dani, você está no caminho certo. Você está no caminho certo. Pode ter certeza disso. Tá? E depois, quando você começar a celebrar aí, Dani, você vai me chamar para fazer celebração aí também na praia, viu? Que eu vou. Né? Depois eu chamo você para vir para o sul de Minas também. Né? É isso, gente. É troca. É troca entre profissionais e é troca entre vocês, futuros celebrantes, e troca com os casais, tá? É isso que vai fazer vocês, né, se destacarem nesse mercado, que é um mercado muito bacana, tá? É um mercado muito bacana mesmo. Gente, olha só, façam postagens diariamente, tá? Vai lá no feed, nos stories, nos reels, façam postagens, né? Ganhem autoridade, porque a rede social, né, no início, né, nesse primeiro passo aí, ela vai ser muito importante. Mas um outro passo muito importante é estreitar relacionamento, né, com os profissionais da área. Né? Eles vão ser também, né, de certa forma, né, um cartão de visita aí de vocês. Né? Independente da região que você mora. Pense comigo. Né? Pense comigo. Você, se você ama escrever, você já tem um baita potencial. Paulo, eu não gosto de escrever, mas eu gosto de falar. Você já tem um baita potencial.
Paulo, eu tenho vergonha de falar em público. Gente, eu tinha vergonha de falar em público. E sabe o que eu propus para mim há 26 anos atrás? Quando eu tinha vergonha de falar em público? Virar um comunicador. Trabalhar com jornalismo. Eu fiz isso como um desafio. Eu coloquei isso para mim. E eu fui desenvolvendo habilidades com o passar dos tempos. E eu fui criando uma paixão, né, por comunicar, por encantar as pessoas, né, no modo de falar, ali no modo de agir. E isso me tornou hoje, né, um celebrante. Então, essa profissão é para todos. Essa profissão é para qualquer pessoa. Né? Não pense você, olha, eu não gosto de falar em público. Você vai aprender a desenvolver essa habilidade. Né? E olha só que legal, a Dani está falando que já consegue se ver celebrando. E você vai fazer muito sucesso aí, né? Com certeza, porque como tá falando ali a Mara, personal, né? É uma profissão que vai completar você de uma forma tão grande. Ela vai trazer tantos benefícios para a sua vida. E não dá para explicar isso aqui, gente. É só sentindo. É só sentindo ali, né, que vocês vão entender, né, o que é essa troca, o que é esse feedback dos noivos. E olha, para a gente finalizar, estou chegando no finalzinho aqui, né? A live era para durar meia hora, nós já estamos aí com 1 hora de live. Quando eu falei de posicionamento, lá no comecinho, é um trabalho de formiguinha. Só que vocês vão ter uma vantagem a mais, porque vocês vão ter a jornada do sim. E ali a gente vai trocar muita figurinha. Nós não vamos ficar somente no curso online. Eu vou estar lá disponível para tirar todas as dúvidas. A gente vai falar muito sobre isso. Mas principalmente, coloquem na cabeça de vocês, futuros celebrantes, o trabalho, quando você fecha ali o primeiro contrato com o casal, aquele ali é só o primeiro passo. Somente o primeiro passo. Você vai fazer as reuniões com as técnicas que nós vamos mostrar para vocês. E vocês vão pegando mais confiança. E depois vocês vão chegar no grande dia, que é a celebração. Que é o dia de contar essa história. Tá certo? E depois tem a parte final. No Pense Você, que o seu trabalho ali com os noivos, que ele termina quando você fala, podem se beijar. Nada disso. Vocês vão receber ainda depois um feedback desse casal. Vocês vão receber ali, né, um comentário desse casal. Vocês vão trazer esse casal para comentar nas redes sociais de vocês. E esse feedback vai ajudar vocês a fecharem outros tantos contratos. Tá bom? Gente, olha só, eu quero agradecer a todos que participaram aqui. Olha que legal responder as perguntas. Que bacana essa interação de vocês. Deus abençoe a todos. Eu imagino que eu vou fazer mais algumas lives ainda. Até a próxima quinta-feira, que é o dia do nosso lançamento. Fique atento aos nossos conteúdos lá no Instagram. Quem ainda não está no nosso grupo de WhatsApp, gente, entrem no nosso grupo, compartilhem lá o nosso grupo, porque vocês vão gostarem muito do que a gente vai entregar na próxima quinta-feira. E eu vou fazer mais algumas lives ainda. Tem muito conteúdo, tem muita coisa boa. Gente, bom final de semana para vocês. Fiquem atentos que a qualquer momento eu chego com mais uma live, tá bom? Tchau!